Quando surge, galera ligada aqui no nosso canal Verdão Info, dia de falar de classificação do Sub-20 do Palmeiras para a semifinal do Campeonato Paulista da categoria, 1-0 diante do Santos. Era o placar que o Palmeiras precisava, tinha feito 1-1 lá em Santos e aí precisava de uma vitória simples, né, em Guarulhos, para avançar. Foi o que aconteceu com o gol de quem? Do Cauã Santos, atleta que pertence ao Sub-17, tem idade de Sub-17, né? Vinha jogando durante a temporada toda nessa categoria, mas neste final de semana, por necessidade, o Verdão até entrou a campo com uma equipe bem alternativa por conta dos desfalques, daqui a pouquinho eu explico para vocês. Mas então o gol foi do Cauã, primeiro gol dele na categoria Sub-20, daqui a pouquinho eu trago o gol do Cauã para vocês e teve assistência do Bruno Menezes, mais uma participação dele em gol no Campeonato Paulista. Bom, falei que tivemos muitos desfalques para a partida por conta do time profissional. Vocês sabem que nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vem utilizando vários garotos da base, foi assim contra o Cuiabá na semana passada e vai ser assim contra o Atlético Paranaense na noite dessa segunda-feira. Então, muitos jogadores, para não dizer todos ali titulares, tirando o goleiro ali, né, mas praticamente todos os jogadores de linha que formam a equipe titular do Palmeiras Sub-20 vão jogar diante do Atlético Paranaense ou pelo menos ser opção no banco de reservas, né? Então, contra o Santos no final de semana, o Paulo Vitor Gomes, o PV, que inclusive vai treinar o Palmeiras contra o Atlético Paranaense, né? Vai treinar o time profissional do Palmeiras, formado pela molecada, com os reforços talvez o Vinícius Silvestre, Kusevich e Matheus Fernandes, né? O pessoal está especulando isso, o resto é só molecada. Então o PV no final de semana utilizou uma equipe bem alternativa mesmo, e mesmo assim a gente conseguiu a classificação. A equipe que entrou em campo diante do Santos no final de semana, portanto, foi a seguinte, ó, o Mateusão jogou no gol, com o Lucas Senna na lateral direita, o Ian na lateral esquerda e o Talisca e o Joe formaram a dupla de zaga. No meio, Pedro Lima, Miguel e na frente deles o Bruno Menezes. É um meio campo interessante, né? O Pedro Lima foi o capitão do time, o Miguel vem fazendo um bom Campeonato Paulista, toda vez que entra dá conta do recado, e o Bruno Menezes dispensa apresentações, né? Vice-artilheiro geral do Campeonato Paulista com 15 gols, também tem 6 assistências na competição, né? O Bruno é o jogador dentre os atletas palmeirenses que mais faz gols e que mais dá assistências na competição. Já são 15 gols marcados e 6 assistências. Neste domingo ele deu mais uma, daqui a pouquinho vocês vão ver, para o gol do Cauã Santos. E na frente tivemos o Hendrick como titular, ao lado do próprio Cauã, como eu disse, e ao lado deles o Vitor Henrique. Então esse foi o trio de ataque, sem inventar, sem lateral mais à frente, trio de atacantes. E o Palmeiras conseguiu, então, portanto, a classificação. Vocês vão ver também daqui a pouquinho um gol perdido pelo Hendrick. Olha, ele não costuma perder esse gol. Não costuma perder, mas ainda bem que não fez falta, né? Mas foi no comecinho do segundo tempo o lance. Daqui a pouquinho tem esse lance, o gol do Cauã e muito mais para vocês. E quero destacar também outras duas coisas interessantes. Ó, o Palmeiras, como eu falei, vai jogar hoje à noite contra o Atlético Paranaense pelo Brasileirão. E alguns jogadores que atuaram contra o Santos no final de semana também vão estar à disposição contra o Atlético Paranaense. Falei do PV, que vai ser o mesmo treinador, né, de um jogo para o outro, de um dia para o outro, no caso, né? E aí teremos, por exemplo, o Jonathan e o Kevin, né, são dois jogadores considerados titulares. Muita gente estranhou a presença dos dois no banco de reservas contra o Santos no domingo. E aí dá para explicar. Os dois viajaram para Curitiba e vão atuar pelo Palmeiras na segunda. Então eles jogaram alguns minutos, os dois entraram durante a segunda etapa contra o Santos e vão provavelmente jogar e também ganhar alguns minutos, talvez no banco, né? Talvez iniciem no banco, mas podem ganhar mais minutos ainda no dia seguinte. Então, jogando no domingo, jogando na segunda, o Kevin e o Jonathan, muito legal então. Além do Lucas Senna, a informação é que o Lucas Senna também jogou como titular diante do Peixe e vai permanecer no banco, vai ser o banco do Garcia diante do Furacão. Outra coisa interessante, a presença do Daniel, o atacante Daniel no banco de reservas. Não foi só o Cauã Santos do Sub-17 quem ganhou a vaga diante do Santos, não. Daniel também ganhou sua oportunidade, foi relacionado, ficou no banco de reservas e entrou na segunda etapa no lugar do Hendrick. Uma outra coisinha legal de falar é que o Palmeiras avançando para a semifinal do Campeonato Paulista Sub-20 pega a Ferroviária agora, o outro confronto é entre Mirassol e Audax. Agora sim, detalhes explicados para vocês, tudo sobre o jogo contra o Santos. Agora é hora de você assistir o gol do Cauã Santos, chance perdida pelo Hendrick, depois a gente volta a se falar. Olha aí. O gol da classificação saiu no finalzinho do primeiro tempo após uma jogada do Bruno Menezes pela direita. Cruzou na área e quem aproveitou foi o Cauã Santos. Ó, marcou seu primeiro gol pela categoria Sub-20, ele que pertence à categoria Sub-17. Destaque para o Menezes, que participou do seu 21º gol
no Campeonato Paulista. Olha aí a bobeada do zagueiro santista, ó, e o Hendrick teve a chance de ouro para matar o jogo, ele tem crédito, fez o gol da primeira partida lá em Santos, mas dessa vez desperdiçou. Tá aí o gol que deu a classificação então para o Palmeiras, marcado pelo Cauã. Tivemos a chance perdida pelo garoto Hendrick também. Quero que vocês comentem aqui embaixo o que acharam da partida, se gostaram do desempenho do Palmeiras, gostaram das trocas. No segundo tempo entrou Rua Santos, zagueiro, entrou Iago Santos, entrou também o Luan, atacante, né, que fazia tempo que não aparecia. Aguardamos aí então o confronto diante da Ferroviária. Assim que o Palmeiras fazer o jogo de ida, depois da volta, a gente volta aqui para falar de Paulista Sub-20, beleza? E aguardando também o jogo contra o Atlético Paranaense, que vai estar repleto de crias da academia. Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.